A chuva fina batia na janela do pequeno escritório de Lucas, criando um ritmo constante que ecoava pela sala. As paredes estavam cobertas de estantes cheias de livros empoeirados, mapas antigos e artefatos que ele colecionava desde criança, todos heranças de seu avô, o famoso arqueólogo Arthur Medeiros. Mas, naquele dia, algo chamava sua atenção de maneira especial. Lucas vasculhava uma velha caixa de madeira, cuidadosamente guardada no fundo de um armário trancado. Dentro, ele encontrou uma pilha de cartas amareladas pelo tempo e um caderno de couro, com o nome de seu avô gravado na capa. Em meio às páginas, uma carta selada com cera vermelha revelou coordenadas e referências enigmáticas à Cidade das Sombras, uma lenda que Lucas havia ouvido muitas vezes durante sua infância. Lucas, se você encontrou isso, significa que está pronto para continuar minha jornada, dizia a carta, em uma caligrafia firme e familiar. A Cidade das Sombras guarda um segredo capaz de mudar a história. Mas lembre-se, com grande descoberta, vem grandes riscos. Não siga sozinho. Seu coração disparou. A história da Cidade Perdida sempre foi tratada como um mito entre arqueólogos, algo improvável e inalcançável. Mas para Lucas, a ideia de seguir os passos de seu avô era irresistível. Ele sabia que não era apenas uma oportunidade de fazer uma descoberta revolucionária, mas também de honrar o legado de Arthur, cuja carreira foi marcada por mistérios inacabados. Enquanto examinava o caderno e as coordenadas, sua mãe entrou na sala. Lucas, você ainda está mexendo nas coisas do seu avô? Não era para você deixar isso no passado. O tom dela era preocupado, mas Lucas percebeu a ponta de tristeza por trás das palavras. Eu não posso ignorar isso, mãe, respondeu ele, segurando o caderno com determinação. É como se o vovô quisesse que eu continuasse de onde ele parou. E se essa cidade for real? Eu preciso tentar. Embora relutante, ela não insistiu. Lucas sabia que ela não aprovava, mas também entendia que esse era um chamado que ele não podia ignorar. No dia seguinte, ele começou a planejar a jornada que mudaria sua vida para sempre. O amanhecer trouxe a Lucas uma mistura de ansiedade e empolgação. Ele passou a noite revisando o caderno do avô, preenchido com anotações enigmáticas, desenhos de símbolos desconhecidos e referências a perigos ocultos. Era evidente que a jornada até a Cidade das Sombras seria mais perigosa do que ele imaginava. Para isso, ele precisava de ajuda. A primeira pessoa a quem recorreu foi Ana, uma botânica experiente e amiga de longa data, conhecida por seu profundo conhecimento sobre plantas exóticas e propriedades medicinais. Ela ouviu com ceticismo enquanto Lucas explicava o plano. Você sabe que isso pode ser só um conto antigo, certo? Disse ela, cruzando os braços. E se não for, pense no que podemos descobrir. Além disso, eu vou precisar da sua ajuda para lidar com os perigos da floresta, insistiu Lucas. Relutante, Ana aceitou. Ela sabia que, quando Lucas tinha uma ideia na cabeça, era difícil dissuadi-lo. Em seguida, Lucas procurou João, um guia local que conhecia as trilhas perigosas e as histórias sobre a região. João era prático e direto. Se metade das lendas sobre essa cidade for verdade, vocês vão precisar de alguém que saiba como sair da selva vivo, disse ele com um sorriso torto, antes de aceitar o convite. Por último, Miguel, um fotógrafo apaixonado por aventuras, foi recrutado. Ele não precisava de muita persuasão. Se há uma chance de capturar imagens de uma cidade perdida, estou dentro, afirmou, empolgado com a ideia de documentar cada passo da expedição. Com o grupo formado, eles se reuniram para traçar o plano. Lucas mostrou as coordenadas da carta, descreveu o terreno acidentado e os desafios que poderiam encontrar. Ana fez uma lista de suprimentos essenciais, incluindo medicamentos e antídotos. João mapeou a rota inicial, enquanto Miguel revisava o equipamento fotográfico e ajustava as mochilas para suportar longos dias de caminhada. Os preparativos levaram dias, e a tensão crescia à medida que a partida se aproximava. Lucas sentia o peso da responsabilidade. Estava levando amigos para uma missão que poderia ser perigosa, mas a ideia de desistir nunca passou por sua cabeça. Na manhã da partida, com mochilas nas costas e mapas em mãos, o grupo se despediu da civilização. Prontos para o desconhecido? Perguntou Lucas. Sem hesitação, eles responderam com olhares determinados. O destino estava à frente, e não havia mais volta. A primeira impressão da floresta tropical era de grandeza e opressão. Árvores gigantescas se erguiam como pilares, bloqueando a luz do sol e criando um labirinto de sombras e sons misteriosos. O ar estava denso, impregnado com cheiro de terra úmida e plantas em decomposição. Para Lucas e sua equipe, era como entrar em um mundo esquecido pelo tempo. João liderava o grupo,
movendo-se com facilidade entre os arbustos enquanto alertava sobre armadilhas naturais, raízes traiçoeiras que podiam derrubar um desavisado e plantas com espinhos venenosos escondidos entre folhas inofensivas. Esta selva não perdoa erros, disse ele, olhando por cima do ombro para os outros. A primeira grande dificuldade surgiu logo no segundo dia. Um rio caudaloso bloqueava a trilha que João havia planejado seguir. As chuvas recentes devem ter aumentado o volume, explicou ele. O grupo teve que construir uma ponte improvisada com galhos e cordas para atravessar. O coração de Lucas disparou ao dar o primeiro passo, sentindo a estrutura balançar sob seus pés. Ele olhou para trás e viu Ana, que também estava tensa, mas determinada a seguir em frente. Enquanto caminhavam, João começou a contar as histórias que cercavam a Cidade das Sombras. Dizem que ela foi construída por uma civilização avançada, mas também muito desconfiada. Criaram armadilhas para proteger seus segredos, e quem tenta invadir nunca sai de lá. Miguel, com sua câmera sempre pronta, não resistiu a perguntar: "E você acredita nessas histórias, João?" O guia deu de ombros. A selva tem sua própria maneira de esconder verdades. Mas já vi coisas suficientes para saber que certas lendas têm um fundo de realidade. A conversa foi interrompida quando o grupo encontrou um acampamento abandonado. As barracas estavam rasgadas e os equipamentos, espalhados. Miguel começou a fotografar, enquanto Ana inspecionava os arredores. "Isso não parece obra de animais", murmurou ela. Lucas encontrou um diário parcialmente queimado. As páginas restantes falavam sobre avanços e dificuldades enfrentadas por outra expedição. A última anotação fez seu coração gelar: "Estamos perto, mas algo nos observa. Sinto que a selva está viva." A descoberta deixou todos inquietos. Quando a noite caiu, a sensação de que estavam sendo observados começou a crescer. Sons estranhos ecoavam na escuridão, e o grupo dormiu pouco, com os sentidos em alerta. Apesar dos desafios e do medo crescente, Lucas sabia que estavam mais perto do que nunca. A carta de seu avô continuava a guiá-los, e ele sentia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O terceiro dia na floresta trouxe um novo sopro de esperança. Após horas de caminhada, atravessando terrenos traiçoeiros e desafiando o cansaço, João chamou a atenção do grupo. "Venham ver isso." Ele apontava para uma estrutura parcialmente coberta por vegetação. Era uma pedra esculpida com padrões geométricos complexos, diferente de qualquer coisa que haviam encontrado antes. "Isso foi feito por mãos humanas", afirmou Lucas, ajoelhando-se para examinar os entalhes. Ana aproximou-se, fascinada. "Essas marcas não são apenas decorativas. Parece um tipo de linguagem ou código." Enquanto Lucas e Ana discutiam o significado dos símbolos, Miguel começou a tirar fotos, capturando cada detalhe das inscrições. Ele se afastou alguns metros, tentando obter uma visão mais ampla, e encontrou algo ainda mais surpreendente: um arco de pedra coberto por musgo, que parecia ser a entrada para uma antiga trilha. "Lucas, você vai querer ver isso", chamou Miguel. O grupo seguiu até o arco, que estava parcialmente desmoronado, mas ainda mantinha uma imponência que sugeria que era parte de algo muito maior. Lucas puxou o caderno do avô e comparou os desenhos com o que via diante de si. "É isso. Estamos no caminho certo." O entusiasmo foi rapidamente temperado pelo aviso de João. "Se essa trilha leva à Cidade das Sombras, pode ter armadilhas pelo caminho. Precisamos avançar com cuidado." Enquanto seguiam pela trilha, encontraram mais vestígios, fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e pequenos objetos decorativos. Cada descoberta aumentava a sensação de que estavam entrando em território sagrado. A certa altura, Ana parou subitamente e apontou para um conjunto de símbolos entalhados em uma rocha. "Esses aqui parecem um aviso", disse ela, franzindo a testa. As inscrições mostravam figuras humanas sendo devoradas por sombras gigantes. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Seja o que for que nos espera, não podemos recuar agora." O grupo continuou, mas a atmosfera parecia mais pesada. O silêncio da floresta, antes tranquilizador, agora parecia ameaçador. Eles sabiam que estavam próximos de algo extraordinário, mas também de algo perigoso. A trilha esculpida parecia conduzi-los diretamente para o coração da floresta. As árvores cresciam ainda mais densas, formando um túnel natural que bloqueava quase toda a luz do sol. Lucas sentiu a temperatura cair, e um estranho silêncio tomou conta do ambiente, como se a selva estivesse segurando a respiração. "Isso parece menos uma trilha e mais um labirinto", comentou Ana, analisando o caminho irregular à frente. As raízes das árvores se entrelaçavam no chão, criando armadilhas invisíveis.
Miguel tropeçou 2 vezes enquanto tentava fotografar as estruturas que surgiam ao longo do caminho, pilares de pedra com entalhes que pareciam indicar direções. João examinava os arredores com atenção redobrada. Acho que essas marcas não estão aqui para nos ajudar. São feitas para nos confundir, disse ele, apontando para um entalhe desgastado que parecia contradizer o sentido dos outros. A tensão aumentou quando perceberam que estavam andando em círculos. Lucas estudou o caderno do avô, tentando decifrar o que poderia estar errando. Aqui, ele disse, apontando para uma anotação. Meu avô mencionou que a floresta esconde passagens secretas. Precisamos procurar algo que pareça fora do lugar. A busca começou. Cada membro do grupo examinava os arredores com cuidado. Foi Miguel quem encontrou o primeiro indício, uma pedra ligeiramente deslocada que revelava uma pequena abertura abaixo. Aqui, gritou ele. Ao mover a pedra, descobriram uma escadaria esculpida na rocha, descendo em espiral. O ar que saía dali era úmido e pesado, com um cheiro metálico que fez Ana cobrir o nariz. É agora ou nunca, disse Lucas, ajustando lanterna na mochila. João desceu na frente, seguido por Ana e Miguel, enquanto Lucas fechava a retaguarda. A descida parecia interminável. As paredes de pedra estavam cobertas por líquens brilhantes, emitindo um leve brilho verde que criava uma atmosfera surreal. Esses líquens não são comuns, comentou Ana, arrancando um pedaço para analisar mais tarde. Finalmente, chegaram ao fundo. A câmara onde se encontravam era ampla, com um teto alto que desaparecia na escuridão. No centro, havia uma mesa de pedra com símbolos entalhados. Lucas sentiu um misto de fascínio e apreensão. Estamos mais perto do que nunca, disse ele, enquanto Ana tirava fotos dos símbolos e João explorava as bordas da sala. Mas antes que pudessem avançar, um som ecoou pelas paredes, um estalo seco, seguido por um som que parecia de algo se movendo na escuridão. Não estamos sozinhos, disse João, com a mão no facão. O som reverberante fez o coração de Lucas disparar. A escuridão ao redor parecia ganhar vida, e cada estalo era como um sussurro de alerta da floresta. João ergueu o facão, os músculos tensos. Fiquem juntos, murmurou ele, seus olhos fixos na direção de onde o barulho vinha. Ana, com a lanterna tremendo em suas mãos, iluminou o perímetro da câmara. As sombras dançavam nas paredes, criando formas inquietantes que pareciam observá-los. Miguel, com a câmera no pescoço, não conseguia decidir entre registrar o momento ou proteger-se. Lembre-se do que meu avô escreveu, disse Lucas, forçando a calma em sua voz. Essa civilização protegia seus segredos. Isso pode ser algum tipo de mecanismo antigo, ou algo que ainda está vivo, completou João, sério. De repente, um som metálico ecoou. Era como se algo estivesse se fechando ou ativando. Um dos símbolos na mesa de pedra começou a brilhar em um tom dourado fraco, irradiando calor. Lucas se aproximou com cautela, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. É um tipo de dispositivo, concluiu Ana, analisando os entalhes que agora brilhavam em sincronia. Talvez seja um mapa ou um mecanismo de segurança. Lucas pressionou a mão sobre o símbolo brilhante. A mesa reagiu com um leve tremor, e uma das paredes da câmara começou a deslizar para revelar um corredor estreito. É um caminho, disse Lucas, com a voz baixa. Antes que pudessem celebrar, um rugido profundo ecoou pelo corredor recém-aberto. Era um som gutural, cheio de ameaça. Ana agarrou o braço de Lucas. Eu acho que acabamos de acordar algo. João tomou a dianteira, os passos firmes mas cautelosos. Se vamos entrar, precisamos nos mover rápido. Não quero descobrir o que fez esse barulho. O grupo avançou pelo corredor, com o brilho dos líquens e a luz das lanternas iluminando o caminho. Cada passo era acompanhado por o som distante de algo que parecia se mover atrás deles, aumentando a urgência. Lucas, com o caderno apertado contra o peito, sabia que estavam indo em direção ao coração da Cidade das Sombras. O que encontrariam lá era um mistério, mas ele sentia que o verdadeiro teste estava apenas começando. O som reverberante fez o coração de Lucas disparar. A escuridão ao redor parecia ganhar vida, e cada estalo era como um sussurro de alerta da floresta. João ergueu o facão, os músculos tensos. Fiquem juntos, murmurou ele, seus olhos fixos na direção de onde o barulho vinha. Ana, com a lanterna tremendo em suas mãos, iluminou o perímetro da câmara. As sombras dançavam nas paredes, criando formas inquietantes que pareciam observá-los. Miguel, com a câmera no pescoço, não conseguia decidir entre registrar o momento ou proteger-se. Lembre-se do que meu avô escreveu, disse Lucas, forçando a calma em sua voz. Essa civilização protegia seus segredos.
Isso pode ser algum tipo de mecanismo antigo, ou algo que ainda está vivo, completou João, sério. De repente, um som metálico ecoou. Era como se algo estivesse se fechando ou ativando. Um dos símbolos na mesa de pedra começou a brilhar em um tom dourado fraco, irradiando calor. Lucas se aproximou com cautela, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. É um tipo de dispositivo, concluiu Ana, analisando os entalhes que agora brilhavam em sincronia. Talvez seja um mapa ou um mecanismo de segurança. Lucas pressionou a mão sobre o símbolo brilhante. A mesa reagiu com um leve tremor, e uma das paredes da câmara começou a deslizar para revelar um corredor estreito. É um caminho, disse Lucas, com a voz baixa. Antes que pudessem celebrar, um rugido profundo ecoou pelo corredor recém-aberto. Era um som gutural, cheio de ameaça. Ana agarrou o braço de Lucas. Eu acho que acabamos de acordar algo. João tomou a dianteira, os passos firmes mas cautelosos. Se vamos entrar, precisamos nos mover rápido. Não quero descobrir o que fez esse barulho. O grupo avançou pelo corredor, com o brilho dos líquens e a luz das lanternas iluminando o caminho. Cada passo era acompanhado por o som distante de algo que parecia se mover atrás deles, aumentando a urgência. Lucas, com o caderno apertado contra o peito, sabia que estavam indo em direção ao coração da Cidade das Sombras. O que encontrariam lá era um mistério, mas ele sentia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Enquanto o grupo debatia se avançar ou recuar, a pirâmide intensificou seu brilho, lançando feixes de luz que percorriam a câmara como se escaneassem o ambiente. Quando um desses feixes tocou Lucas, ele sentiu uma onda de calor atravessar seu corpo, mas, surpreendentemente, não houve dor. Lucas, gritou Ana, tentando puxá-lo para longe, mas ele não se moveu. Seus olhos estavam fixos nas imagens que continuavam a ser projetadas pelas paredes. Elas mostravam um povo antigo, trabalhando em harmonia com a natureza, construindo máquinas incríveis e explorando mistérios do cosmos. No entanto, a história tomou um rumo sombrio. As mesmas máquinas que antes eram fonte de progresso transformaram-se em armas, e a civilização desmoronou em uma guerra devastadora. Eles sabiam demais, sussurrou Lucas, quase para si mesmo. O conhecimento que eles descobriram era perigoso demais para ser controlado. João, sempre cético, ergueu o facão, apontando para a base da pirâmide. Isso é exatamente porque devemos sair agora. Nada bom pode vir disso. Miguel, com a câmera ainda em mãos, hesitava. Mas e se esse lugar guarda respostas para coisas que nem entendemos ainda? E se eles estavam certos em tentar alcançar esse conhecimento? Antes que qualquer decisão fosse tomada, o chão começou a rachar. Um som ensurdecedor de pedra se movendo encheu a câmara, e da base da pirâmide surgiu uma figura, esculpida em sombra e luz, que parecia não ter forma definida, mas transmitia um poder opressor. Seja bem-vindo, buscador, disse uma voz que parecia ecoar diretamente na mente de Lucas. Era ao mesmo tempo hipnótica e aterrorizante. Lucas deu um passo à frente, ignorando os gritos de advertência de seus amigos. Quem é você? O que aconteceu com seu povo? Perguntou, sua voz tremendo. A sabedoria exige sacrifício, respondeu a entidade. Eles buscaram respostas que não podiam suportar. Você está disposto a pagar o preço para continuar sua jornada? Ana tentou intervir. Lucas, não. Você não sabe o que está fazendo. Mas Lucas não podia recuar. Ele sentia que este era o momento pelo qual havia esperado toda a sua vida. Se isso significar entender o propósito desse lugar, sim, estou disposto. A entidade estendeu uma mão feita de luz negra, tocando a testa de Lucas. De repente, imagens inundaram sua mente. Verdades universais, segredos do universo, mas também um profundo sentimento de vazio e solidão. Ele viu o custo de tudo que buscava, o peso de um conhecimento que ninguém mais seria capaz de compreender. Quando a visão terminou, Lucas caiu de joelhos, ofegante. A entidade recuou, desaparecendo na pirâmide, que agora estava silenciosa e sem brilho. João e Ana correram até ele. Lucas, você está bem? O que aconteceu? Perguntou Ana, desesperada. Ele ergueu os olhos para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi tudo. Mas nada do que vi pode ser dito em palavras. Miguel ajudou a levantá-lo. Então, o que fazemos agora? Lucas olhou para a saída. Saímos daqui. A humanidade não está pronta para o que está nesse lugar. Nem eu estou. O grupo começou a recuar, deixando a Cidade das Sombras para trás. Mas Lucas sabia que nunca poderia realmente fugir do que havia visto, ou do peso do que agora carregava consigo.
O grupo começou a caminhar de volta pelo corredor estreito, os passos ecoando nas pedras de um ambiente que agora parecia mais ameaçador do que nunca. O som distante do tremor que havia sacudido a câmara ainda reverberava nas paredes, como um lembrete constante de que algo maior estava acontecendo lá embaixo. Lucas caminhava em silêncio, seus olhos fixos no chão. As imagens que viu na pirâmide ainda estavam frescas em sua mente, quase opressivas. A visão de um império perdido, a busca pelo conhecimento que os levou à destruição, tudo isso se misturava com uma sensação indescritível de solidão. Ele sentia que não estava mais sozinho, mas ao mesmo tempo, uma profunda desconexão o tomava. Lucas, disse Ana, colocando a mão em seu ombro. Você não está sozinho nisso. Estamos com você, não importa o que tenha acontecido. Ele olhou para ela, forçando um sorriso, mas as palavras ficaram presas. O que ele poderia dizer? Que viu a verdade, mas não sabia o que fazer com ela. Que o sacrifício que ele pagou ao tocar o conhecimento havia alterado tudo ao seu redor. Temos que sair de verdade agora, João disse, olhando para trás com desconfiança. E precisamos ter cuidado. As coisas podem ter mudado por aqui. Miguel, que vinha um pouco atrás, parou de repente, levantando a câmera. Vocês estão vendo isso? O grupo se virou, e à medida que a luz das lanternas iluminava o corredor à frente, perceberam que algumas das paredes pareciam se mover. Era como se o próprio labirinto da Cidade das Sombras estivesse se transformando. Os entalhes nas pedras pareciam distorcer-se, mudando, reagindo à presença deles. Isso não é normal, murmurou Lucas, um arrepio percorrendo sua espinha. Então, o que fazemos agora? Ana perguntou, seu tom mais preocupado. João não hesitou. Vamos encontrar a saída, e rápido. Eles continuaram a andar, mais cautelosos do que nunca. O caminho à frente estava se fechando em algumas partes, tornando a jornada ainda mais desafiadora. Cada decisão parecia ser mais difícil que a anterior, e a pressão do ambiente os fazia sentir que estavam sendo observados, caçados até mesmo por algo invisível. Finalmente, depois de uma longa caminhada, a trilha se abriu para um claro. A luz do dia, tímida e hesitante, começava a penetrar na floresta ao redor, mas o silêncio do ambiente era estranho demais para ser reconfortante. Eles estavam próximos da saída, mas Lucas sabia que, embora tivessem saído fisicamente da Cidade das Sombras, as marcas dessa jornada ficariam com eles para sempre. Estamos quase lá, disse Miguel, com a voz mais calma, tentando disfarçar a ansiedade. Lucas olhou para trás uma última vez, para a floresta que agora parecia diferente, como se ela também tivesse absorvido algo do que acabará de ocorrer. Será que algum dia conseguiremos entender o que aconteceu aqui? Ele pensou, sentindo o peso do que acabará de viver. Antes que pudessem fazer mais uma reflexão, o som de uma árvore quebrando atrás deles os fez pular. Era o som de algo muito grande se movendo, e o silêncio que veio em seguida parecia ainda mais ameaçador. Vamos! João gritou. Agora! Eles correram, sem olhar para trás. A cidade, a floresta, e até mesmo o conhecimento que Lucas carregava agora, se tornaram um peso, uma memória sombria. Mas a única certeza que tinham era que o mistério da Cidade das Sombras nunca deixaria de persegui-los, e suas vidas haviam mudado para sempre. Após o frenético retorno à superfície, o grupo se viu de volta à clareira, mas não havia alívio. O que antes parecia ser um refúgio seguro agora parecia uma prisão, como se o mundo ao redor tivesse mudado também. O peso da experiência na Cidade das Sombras ainda os acompanhava, e o que deveriam fazer com o conhecimento adquirido permanecia uma questão sem resposta. Estamos livres. Mas a que custo? Ana questionou, olhando em volta. Seus olhos estavam cansados, a expressão era sombria, e seu corpo ainda tremia devido à tensão da fuga. Lucas, que até então estava imerso em seus próprios pensamentos, finalmente levantou a cabeça. A verdade, o conhecimento que busquei por toda a minha vida. Não me sinto mais completo. Me sinto vazio. Miguel se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. O que vimos ali foi demais para qualquer um suportar. Talvez isso seja um sinal de que algumas coisas são melhores não serem descobertas. João, por sua vez, estava em silêncio. Ele observava o horizonte, como se esperando algo. A sombra da pirâmide ainda parecia pairar em sua mente, e ele sabia que a verdadeira batalha estava longe de terminar. Não podemos deixar que isso nos destrua, disse João, finalmente se virando para os outros. Estamos mais fortes agora, e precisamos usar o que sabemos. O conhecimento que descobrimos pode ser a chave para salvar muitos, ou para evitar que o que aconteceu naquela cidade se repita. Mas mesmo enquanto falava, ele não parecia totalmente convencido. Algo mais os observava,
uma presença que parecia se estender para além da cidade subterrânea e alcançá-los ali, à beira da clareira. De repente, um som familiar cortou o ar, o som de algo se aproximando rapidamente. Os 4 amigos ficaram em alerta, mas antes que pudessem reagir, uma figura emergiu da vegetação. Era um homem, com um manto escuro e um capuz que cobria parcialmente seu rosto. Seus olhos, no entanto, estavam visíveis, e eram de um cinza profundo, quase metálico. Vocês pensam que escaparam, disse ele, sua voz suave, mas cheia de autoridade. O que buscaram na Cidade das Sombras não pode ser apagado. Agora, vocês carregam uma maldição. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lucas. Ele sabe que o que vocês descobriram tem um poder imensurável. E esse poder agora pertence a vocês. Ana deu um passo atrás, assustada. Quem é você? O que quer de nós? O homem sorriu, um sorriso enigmático. Eu sou um guardião. E o que vocês sabem, ninguém mais pode saber. Pelo menos, não sem pagar o preço. Lucas, mais uma vez, sentiu o peso de sua decisão. A jornada para a Cidade das Sombras havia começado como uma busca por respostas, mas agora ele entendia que as perguntas eram apenas o começo de algo muito maior e mais perigoso do que poderiam imaginar. O preço já foi pago, Lucas disse, sua voz firme. Agora, temos que decidir o que fazer com o que sabemos. O homem olhou para ele, e por um momento, pareceu contemplar suas palavras. Então, com um gesto rápido, ele desapareceu nas sombras da floresta, deixando-os com mais dúvidas do que respostas. Isso não acabou, murmurou Miguel, olhando para os outros. O que quer que tenha acontecido naquele lugar, agora está nos seguindo. Lucas olhou para o horizonte, o peso do futuro se tornando cada vez mais claro. A Cidade das Sombras podia ter sido deixada para trás, mas o verdadeiro enigma estava apenas começando. O grupo permaneceu imóvel por um momento, os olhos fixos no ponto onde o misterioso homem havia desaparecido. O que ele queria? E por que agora, depois de tudo o que haviam enfrentado, a verdade parecia mais distante do que nunca? Lucas sentiu que a resposta estava ao alcance, mas, de alguma forma, escapava-lhe, como se a própria natureza do que haviam descoberto fosse demasiado complexa para ser compreendida. Não podemos deixar isso para lá, Ana disse, a voz baixa, mas decidida. Aquele homem. Ele sabia o que encontramos. O conhecimento que adquirimos não é algo que podemos ignorar. Tem algo mais nisso, algo que está além do que vimos. Miguel concordou, mas com um olhar preocupado. Acho que o pior já aconteceu. Aquela pirâmide e a verdade que ela nos revelou. Pode ser que estejamos mais perto de algo maior do que imaginávamos. João olhou para o céu, como se tentando encontrar uma direção, uma resposta para o futuro. Mas tudo o que via era um horizonte vazio, o qual agora parecia refletir seu próprio sentimento de incerteza. Isso não é só sobre o que vimos, é sobre o que virá depois, disse ele, com um tom grave. Nós estamos ligados a isso de alguma forma, não podemos mais voltar atrás. Lucas respirou fundo, sentindo a gravidade das palavras de seus amigos. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia acontecido. Mas também não podia negar que estava exausto, fisicamente e emocionalmente. A busca por respostas o levará até ali, mas agora que as respostas estavam ao seu alcance, ele não sabia se estava preparado para os desafios que viriam. Então, o que fazemos agora? Perguntou Ana, olhando para Lucas com expectativa. Continuamos a procurar por mais respostas? Ou tentamos viver com o que já sabemos? Lucas fechou os olhos por um momento, tentando acalmar a tempestade dentro de sua mente. A busca por conhecimento sempre havia sido o centro de sua vida, mas agora ele sentia o peso das consequências de seu desejo. Ele sabia que, para entender o verdadeiro significado do que havia encontrado, precisaria tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre. Precisamos voltar. Não temos escolha, respondeu Lucas, a voz firme, mas carregada de uma tristeza silenciosa. O que aprendemos naquela cidade não é algo que pode ser entendido por nós, mas talvez, se voltarmos e buscarmos mais, possamos encontrar respostas que expliquem o que estamos vivendo. João fez uma pausa antes de responder. Você sabe que não podemos mais voltar para a Cidade das Sombras, certo? O que quer que tenha nos seguido agora nos observa, e nada será como antes. Miguel colocou a câmera em sua mochila. Talvez não precisemos voltar, mas precisaremos encontrar uma maneira de controlar o que sabemos. Temos que entender o poder que adquirimos. Se não fizermos isso, quem sabe o que mais pode acontecer? Lucas olhou para seus amigos, suas expressões agora mais sérias e determinadas. Eles haviam passado por tanto juntos, e ainda assim, sabiam que o verdadeiro desafio ainda estava por vir.
A jornada que começou como uma busca por respostas havia se transformado em uma missão para lidar com um poder que nenhum deles compreendia totalmente. Vamos encontrar um novo caminho, disse Lucas, olhando para o horizonte. Porque, se o que vimos é verdade, então o futuro será moldado pelas escolhas que fizermos agora. O grupo se dirigiu em silêncio para a floresta, sabendo que, embora o pior ainda pudesse estar por vir, eles não estavam mais sozinhos. O peso da cidade das sombras o seguia, e a história ainda não havia terminado. Enquanto caminhavam pela floresta densa, a sensação de estar sendo observado nunca os deixou. O silêncio era profundo, mas carregado com uma tensão invisível. Cada passo que davam parecia ecoar mais alto, como se o próprio terreno estivesse aguardando o momento para se revelar. Lucas mantinha os olhos fixos no caminho à frente, mas seus pensamentos estavam longe. O encontro com o misterioso homem, o guardião, ainda estava gravado em sua mente. Havia algo estranho sobre ele, algo que não se encaixava, como se fosse mais uma sombra da cidade do que um ser humano. E o que ele dissera? O grupo parou por um momento. João, à frente, deu um passo atrás, sua expressão era sombria e desconfiada. Estamos indo para o lugar certo? Ele perguntou, seu tom incerto quebrando o silêncio. Miguel olhou ao redor e assentiu, mas seu olhar era preocupado. Parece que estamos. Mas eu sinto que algo está errado. Algo está se movendo lá fora, e não é apenas a natureza. Ana olhou para os outros, uma expressão de cansaço e determinação misturados em seu rosto. O que quer que tenha nos seguido desde a cidade. Eu não sei se podemos nos esconder dele. Já estamos em sua mira. Não podemos mais fugir do que sabemos, respondeu Lucas, seu tom mais sério do que nunca. Precisamos ir até o fim, antes que seja tarde. Mas antes que qualquer um pudesse falar mais, uma sombra escura se movia rapidamente à frente. Um ruído abafado cortou o ar, como um sussurro frenético, e as árvores começaram a balançar com uma força inesperada. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles estavam prestes a encontrar algo ainda mais desconcertante. De repente, a figura do homem com o manto escuro apareceu novamente, mais perto do que nunca. Seu olhar parecia atravessar Lucas, como se o visse através de tudo. Mas desta vez, ele não estava sozinho. A sombra que o acompanhava parecia uma extensão do próprio ambiente. Seus olhos eram de um brilho sobrenatural, e sua presença causava uma sensação de opressão no ar. Ele se aproximou lentamente, sua figura imponente sendo iluminada pela luz fraca que ainda passava entre as árvores. Eu disse que o preço seria alto, disse o homem com uma voz firme e baixa. Mas vocês escolheram continuar, então agora terão que pagar. Lucas engoliu em seco, sentindo o peso daquelas palavras. O que estava diante deles não era mais apenas uma cidade perdida, um segredo enterrado. Era algo mais antigo, mais profundo. Algo que havia sido despertado. E agora, eles estavam no epicentro de um mistério que nenhum deles estava preparado para desvendar. O guardião deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lucas. O que vocês descobriram não pertence a vocês. Não mais. Ana deu um passo atrás, mas Lucas manteve-se firme. Ele sabia que a verdade não poderia ser ignorada, e, mais importante, ele não tinha escolha. A verdade agora estava dentro dele, e ele precisaria enfrentar as consequências disso. Não havia mais escapatória. Diga-nos o que fazer, Lucas disse, sua voz tensa, mas decidida. Nos diga o que devemos fazer agora. O guardião olhou para ele, um brilho de reconhecimento em seus olhos. A única escolha é avançar. Mas saibam, o que está por vir não será apenas uma jornada física. A verdadeira jornada será dentro de vocês. O grupo se olhou, ainda sem entender totalmente o que o guardião queria dizer, mas o que mais poderiam fazer se não seguir em frente? Eles não tinham respostas, mas não poderiam mais voltar atrás. A caminhada que começaram os levaria a algo que eles ainda não podiam prever, algo que mudaria tudo. O guardião, com um último olhar penetrante, virou-se para o caminho à frente. Sigam-me, disse ele, e desapareceu nas sombras da floresta. O grupo seguiu o guardião com passos hesitantes. A floresta parecia agora mais densa, como se as árvores, com seus troncos retorcidos, estivessem se fechando ao redor deles. O som do vento nas folhas era abafado, como se o próprio ar estivesse retido pela tensão crescente. Lucas sentia um peso no peito, uma sensação de que estava sendo conduzido para algo que não poderia entender totalmente. Ele havia buscado por respostas durante toda a sua vida, mas agora, em frente ao guardião, parecia que ele estava mais perdido do que nunca. Este lugar não parece normal, Ana murmurou, olhando para as árvores com desconfiança.
Eu sinto como se estivéssemos entrando em um lugar onde as regras não se aplicam mais. João, sempre o mais racional, não conseguia deixar de sentir a mesma estranheza. Ele tentou desviar o olhar para qualquer ponto que não fosse o caminho à frente, mas sua mente continuava a retornar aquelas palavras do guardião: a verdadeira jornada será dentro de vocês. O que isso significava? Vamos precisar ficar atentos, Miguel disse, sua voz baixa. Eu não confio no que estamos vendo. Algo está muito errado aqui. O guardião caminhava à frente, sua figura envolta por uma sombra peculiar, que parecia deformar a luz ao seu redor. Sua presença era hipnotizante, e o grupo, apesar do medo crescente, se viu inexplicavelmente inclinado a seguir seus passos. Por que nos trouxe até aqui? Lucas perguntou finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. O guardião olhou para trás por um momento, seus olhos profundos como abismos. Porque vocês precisam entender o que está em jogo. O que virá a seguir depende das escolhas que fizerem aqui. Este lugar é um reflexo da mente humana, confuso, instável e cheio de armadilhas. Aqui, as respostas não são dadas. Elas devem ser conquistadas. Ao ouvir essas palavras, o grupo se sentiu mais perdido ainda. Como eles poderiam conquistar uma resposta em um lugar que parecia estar manipulado pelas próprias leis da realidade? O que o guardião queria dizer com o reflexo da mente humana? O caminho à frente parecia se distorcer. De repente, as árvores desapareceram e foram substituídas por um vasto campo de nevoeiro. Lucas piscou, tentando enxergar, mas não conseguia distinguir nada. O som do vento estava mais distante, como se o ambiente estivesse gradualmente se isolando da realidade que conheciam. Bem-vindos ao labirinto da mente, disse o guardião, sua voz ecoando de forma estranha no vazio. Aqui, o que vocês temem será manifestado. Aqui, vocês enfrentarão os próprios demônios. Miguel engoliu em seco. Demônios? Como assim? O que está acontecendo aqui? Mas o guardião não respondeu. Em vez disso, ele desapareceu, sumindo entre as névoas. O grupo agora estava sozinho, cercado por uma espessa névoa que parecia engolir tudo à sua volta. A sensação de claustrofobia aumentou. A pressão aumentava com cada segundo que passava no labirinto, e o grupo sabia que, mais do que nunca, precisavam confiar uns nos outros para sair dessa. Mas como poderiam confiar em si mesmos quando as coisas à sua volta já não pareciam fazer sentido? Não há saída aqui, João disse, com uma expressão sombria. O guardião nos deixou aqui para enfrentarmos nossos próprios medos. Mas Lucas, mesmo sentindo um pânico crescente, se manteve firme. Ele sabia que não estavam mais lidando apenas com enigmas externos. O verdadeiro desafio estava em seu interior. Eles precisavam enfrentar seus próprios demônios, ou não conseguiriam sair. Vamos em frente, disse Lucas, sua voz tensa. Só assim poderemos entender o que realmente está em jogo. E assim, com um misto de coragem e desespero, eles começaram a caminhar na espessa neblina, sabendo que as respostas que procuravam estavam no centro desse labirinto, e que apenas enfrentando seus maiores medos poderiam sair dele. Enquanto caminhavam pelo labirinto de neblina, a sensação de desorientação se intensificava a cada passo. O som de seus próprios passos parecia ecoar de maneira estranha, como se o labirinto estivesse manipulando o ambiente à sua volta. O ar estava denso e úmido, e cada respiração parecia mais pesada, como se fosse mais difícil absorver oxigênio naquele lugar. O silêncio, por outro lado, era absoluto. Mas não por muito tempo. De repente, uma figura surgiu das sombras, como uma projeção do passado. Era uma mulher jovem, com cabelo castanho claro e olhos azuis intensos. Ela parecia familiar para Lucas, mas não conseguia entender de onde. Suas roupas estavam simples, como algo de uma época distante, mas ela estava ali, tão real quanto qualquer um dos amigos que o acompanhava. Ana? Lucas perguntou, os olhos se arregalando ao perceber que ela se parecia com sua irmã, que havia desaparecido há anos. Mas algo estava errado. O olhar daquela mulher não transmitia nada de familiar, apenas uma sensação de vazio. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, a figura apenas o encarou com uma expressão séria, como se estivesse avaliando cada movimento que ele fazia. Você ainda não entende, não é? Ela disse, a voz baixa, mas nítida. O que você procura não está onde você imagina. O grupo parou, surpreso com a aparição. Ana, por um momento, teve dificuldade em respirar. Ela olhou para Lucas, que parecia paralisado, e então sua voz quebrou o silêncio. Isso não pode ser real, não pode ser minha irmã. A figura sorriu de forma enigmática. Você não pode escapar de seu passado, Ana.
Ele sempre voltará para te assombrar, não importa o quanto você tente fugir. Miguel se aproximou, visivelmente tenso, tentando entender o que estava acontecendo. Quem é você? O que quer de nós? A figura se virou lentamente, encarando Miguel com um olhar penetrante. Eu sou tudo aquilo que vocês temem. O passado que não conseguem deixar para trás. O que será revelado aqui não é só sobre o futuro, mas sobre tudo o que vocês já foram e fizeram. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Era como se o labirinto estivesse trazendo à tona não só suas próprias ansiedades, mas também as de seus amigos. Eles estavam sendo confrontados por algo muito mais profundo do que podiam imaginar. De repente, a figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando o grupo em completo silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas a tensão que pairava no ar era palpável. Eles sabiam que aquele encontro não era um acidente. O labirinto os estava forçando a confrontar algo que, até então, tinham evitado. Isso não foi real, foi? Ana perguntou, tentando processar o que acabará de ver. Minha irmã, ela morreu anos atrás. Lucas não sabia o que responder. Eu não sei. Eu também vi. E não entendo o que está acontecendo. Mas não podemos nos deixar paralisar por isso. Temos que seguir em frente. O grupo, agora mais abalado do que antes, não teve escolha a não ser continuar caminhando, cientes de que o verdadeiro teste não estava em escapar desse labirinto, mas em confrontar o que ele trazia à tona. Eles estavam sendo testados, não apenas pela cidade, mas por tudo o que haviam escondido em seus corações. Enquanto avançavam, as sombras pareciam se fechar ao redor deles. O labirinto não era apenas uma prisão física, mas uma prisão mental. Cada um de seus medos, seus arrependimentos, suas escolhas passadas estavam se tornando reais. E era isso o que mais os aterrorizava. Eles não estavam apenas enfrentando o desconhecido, mas enfrentando a si mesmos. À medida que avançavam mais profundamente no labirinto, o ambiente ao redor deles parecia se transformar ainda mais. A neblina se tornava mais espessa e o espaço apertava, como se o labirinto estivesse se moldando ao seu redor, testando sua sanidade. Lucas sentia a pressão em seu peito, como se uma força invisível estivesse tentando esmagá-lo. O que acontecia ali não era apenas uma caminhada física, mas uma batalha interior. Eles estavam em um lugar onde as mentiras se desfezavam e as verdades se tornavam distorcidas. O que era real e o que era ilusão? O grupo tentava se manter unido, mas a sensação de solidão e distanciamento era cada vez mais forte. Cada passo parecia afastá-los ainda mais uns dos outros, e a distância entre seus corações parecia maior do que nunca. De repente, as sombras à sua frente se abriram, revelando uma caverna. Mas não era uma caverna comum. As paredes eram de cristal, refletindo tudo ao redor de maneira distorcida. As imagens de cada um dos membros do grupo estavam projetadas nas superfícies, como se os espelhos mostrassem suas almas mais profundas. Lucas parou, estupefato. Ele olhou para sua própria imagem, refletida na parede cristalina à sua frente. O que viu não era ele, mas uma versão distorcida, uma imagem de si mesmo tomada por dúvidas, medos e inseguranças. Seus olhos estavam vazios, e a expressão em seu rosto era de derrota. Era como se estivesse olhando para a pessoa que ele mais temia se tornar. Miguel foi o próximo a se aproximar de seu reflexo. O espelho mostrou com um semblante cansado e abatido. Seus olhos estavam marcados pelo sofrimento, como se a carga de todas as escolhas erradas que ele havia feito finalmente o tivesse consumido. A imagem o encarava com um olhar acusador, uma lembrança dolorosa de sua própria responsabilidade. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou de sua imagem refletida. O reflexo dela era de uma jovem destruída, sem esperança, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. Sua face estava manchada com marcas de dor, e sua expressão refletia um desespero profundo. João foi o último a olhar para o espelho, e sua imagem foi a mais perturbadora. O reflexo dele mostrava um homem envelhecido, com os olhos vazios, como se tivesse perdido todo o sentido da vida. A versão distorcida de João olhava para ele, mas sem vida, sem vontade de continuar. Era um retrato de alguém que já havia desistido de tudo. O grupo ficou em silêncio, absorvendo o impacto do que estavam vendo. Eles estavam sendo confrontados com o pior de si mesmos, com a verdade que jamais haviam ousado enfrentar. O labirinto não apenas manipulava o ambiente, mas agora estava expondo suas almas, forçando-os a ver aquilo que escondiam até de si mesmos. Esses não somos nós. Ana exclamou, tentando afastar o olhar da imagem de si mesma. Isso é um reflexo distorcido, uma mentira. Será? Lucas disse, a voz rouca.
Ele olhou para os outros, sua mente lutando para entender o que estava acontecendo. Será que isso é realmente quem somos, ou é só o que temos medo de nos tornar? É uma armadilha, Miguel disse, sua voz tensa. Esse lugar está tentando nos fazer acreditar em nossos piores medos. Eles estavam perdendo o controle, e o labirinto sabia disso. A pressão estava aumentando, e a sensação de que estavam sendo manipulados, moldados por suas próprias inseguranças, era mais forte do que nunca. O que mais o labirinto iria tirar deles? Quais segredos mais eles teriam que enfrentar? Sem uma resposta, o grupo se afastou dos espelhos, sentindo-se mais fracos, mas também mais determinados. Eles não poderiam deixar que aquele reflexo se tornasse sua realidade. Eles tinham que continuar, por mais que a dor os consumisse. Vamos continuar, Lucas disse, com um tom resoluto. O que vimos aqui não é o que somos. Não podemos deixar que o labirinto nos vença. E assim, com a mente mais confusa, mas com um foco renovado, o grupo seguiu em frente. Eles estavam enfrentando suas sombras, mas sabiam que, no final, a única maneira de escapar daquele lugar era se libertar das correntes de seus próprios medos. O grupo avançava lentamente, ainda abalado pelas imagens refletidas no cristal. O labirinto parecia impenetrável, e a sensação de estar perdido dentro de si mesmo só aumentava. Cada passo que davam os afastava mais da certeza de que estavam no caminho certo, mas a única opção era seguir em frente. Não havia retorno. De repente, o ambiente começou a mudar novamente. A névoa densa foi se dissipando, dando lugar a uma grande sala iluminada por uma luz suave, quase etérea. Ao fundo, uma porta se destacava, imponente e única. Era uma porta simples, mas com uma aura de mistério ao seu redor. Aquilo parecia ser um ponto de virada, mas ninguém sabia ao certo o que os aguardava. Essa porta, Ana sussurrou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Deve ser a saída. Miguel olhou para ela com ceticismo. A saída? Ou apenas mais uma ilusão? Depois de tudo o que vimos até agora, eu não confiaria tão facilmente. Lucas se aproximou da porta com hesitação, observando os detalhes. Ela era feita de madeira escura, com intricados entalhes em forma de runas antigas, mas o que mais chamava a atenção era uma inscrição gravada na parte superior: a verdade será sua chave. Isso faz sentido? João perguntou, aproximando-se também. Ele parecia mais calmo agora, como se tivesse encontrado um propósito no meio da tormenta. A verdade, o que isso significa? Talvez seja isso que precisamos entender aqui, Lucas respondeu. A verdade sobre o que enfrentamos, sobre o que somos. A tensão aumentava enquanto o grupo se preparava para atravessar o limiar daquela porta. Mas uma sensação estranha começou a tomar conta de Lucas. Era como se algo em seu interior estivesse se preparando para ser revelado. Não era só sobre o que estava do outro lado da porta, mas o que estava dentro deles mesmos que precisava ser confrontado. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de dúvidas, mas também de uma estranha determinação. Você está pronto para isso? Para enfrentar a verdade? Lucas a encarou, seu coração batendo mais forte. Ele sabia que a resposta estava dentro dele o tempo todo, mas o medo havia impedido de vê-la até agora. Ele sentiu como se o labirinto estivesse se fechando ao redor deles, e que a única maneira de sobreviver era enfrentar o que vinha a seguir, sem mais mentiras ou escapatórias. Sim, ele respondeu com firmeza. Vamos descobrir a verdade. Com isso, Lucas colocou a mão na maçaneta e a girou. A porta se abriu lentamente, revelando uma luz brilhante que envolveu o grupo como se estivesse puxando-os para dentro. Eles sabiam que o que quer que estivesse do outro lado, seria a última prova antes de finalmente saírem daquele labirinto psicológico. Ao atravessarem o limiar da porta, o som da névoa desapareceu completamente. Era como se estivessem sendo transportados para um lugar onde nada mais importava, um lugar onde não havia mais medo, nem incertezas. Era o fim do labirinto, ou seria apenas o começo de algo maior? No último momento, antes de adentrarem a luz, Lucas olhou para trás e viu seus amigos. Eles estavam diferentes, mais leves, como se o peso de tudo o que haviam enfrentado estivesse começando a se dissipar. Não sabiam o que encontrariam, mas sabiam que tinham um ao outro. E isso, talvez, fosse o suficiente. A luz ao atravessarem a porta não era cegante, mas acolhedora, suave como o amanhecer. O ar estava mais fresco, e a sensação de apertar o peito foi substituída por um alívio sutil, como se algo tivesse se soltado de dentro deles. Por um momento, o grupo ficou parado, absorvendo a calmaria. O que quer que fosse, o lugar para o qual haviam chegado era diferente de tudo que haviam conhecido até então. A sala à sua frente era vastíssima, mas vazia.
Não havia paredes nem teto, apenas uma sensação de infinitude. O chão era coberto por um tapete de névoa esbranquiçada, e a luz que emanava parecia vir de todos os lados, sem uma fonte visível. Havia algo de etéreo naquele espaço, algo além do entendimento humano. Isso é real? Ana perguntou, quase em um sussurro, olhando ao redor, tentando encontrar algum sinal de que estavam ainda em um pesadelo. Lucas avançou alguns passos, sentindo uma estranha energia pulsando no ar. Não era medo, mas uma sensação de inevitabilidade. Como se estivesse no limiar de uma grande revelação. Ele olhou para seus amigos e sentiu que não estavam mais lutando contra o labirinto, mas sendo levados até ele, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam no momento certo. De repente, uma figura surgiu à frente deles, surgindo da névoa. Era uma presença imponente, mas serena, que se aproximava com um passo calmo e deliberado. A figura, alta e envolta em um manto dourado, carregava um bastão de luz que irradiava um brilho suave. A face estava oculta sob o capô, mas a energia que emanava era palpável, como se fosse algo divino ou transcendente. Vocês chegaram mais longe do que imaginavam ser possível. A voz da figura soou profunda, reverberando no ar. Este é o coração do labirinto, onde os ecos das almas se encontram. A verdade de suas jornadas será revelada agora. Quem é você? Miguel perguntou, com os olhos estreitos, tentando compreender. O que está acontecendo aqui? A resposta sempre esteve em vocês, mas a jornada não era sobre encontrar um fim, mas sobre compreender o que carregam dentro de si, respondeu a figura. O labirinto é um reflexo das almas que o atravessam. Ele existia para forçá-los a confrontar o que temiam em seu interior. Ana olhou para os outros, as palavras da figura soando como um golpe direto em seus corações. A cada passo, o medo e a dor que haviam experimentado se transformavam em algo mais compreensível, algo que eles poderiam, de fato, superar. Então tudo o que vimos, Lucas começou, sua mente trabalhando para absorver o significado das palavras, foi um reflexo de quem somos, do que carregamos. O labirinto não é só um lugar físico, mas uma construção de nossas próprias inseguranças e arrependimentos. A figura assentiu com a cabeça, sua presença se tornando ainda mais luminosa. Sim. E agora, vocês devem decidir, ficar aqui, presos em seus próprios medos, ou liberar-se e seguir em frente. O grupo olhou ao redor. O espaço, agora mais claro, parecia convidá-los a dar o próximo passo. A verdade estava diante deles. Mas, para seguir adiante, precisavam aceitar suas sombras, suas falhas, e encontrar a força para se libertar. Estamos prontos, Lucas disse, virando-se para os outros com uma expressão de compreensão. Não importa o que o labirinto represente. Nós decidimos quem seremos daqui em diante. A figura sorriu, e a névoa começou a se dissipar ainda mais. O caminho à frente se abriu, revelando uma luz intensa que os guiaria para fora. Era o fim de uma jornada, mas também o início de uma nova. A luz brilhava com intensidade agora, mas não era mais ofuscante. Era como o primeiro raio de sol após uma noite escura, suave e cheia de promessas. O grupo avançou, quase sem pensar, guiado por uma força interna que os empurrava para frente. Não havia mais dúvidas, nem medos. Aquela jornada os havia transformado e, ao mesmo tempo, os libertado. Enquanto caminhavam em direção à luz, o chão sob seus pés parecia se dissolver, como se o próprio labirinto estivesse se desfazendo ao seu redor. O ambiente ao seu redor se tornava cada vez mais etéreo, mais fluido, até que, de repente, eles sentiram como se estivessem flutuando, suspensos no espaço. Em um instante, eles atravessaram o limiar da luz. O som da névoa desapareceu completamente, e o ambiente ao seu redor se abriu, como se o mundo real fosse mais vasto do que eles jamais poderiam imaginar. Estavam fora do labirinto, mas ao mesmo tempo, dentro de algo novo e desconhecido. Finalmente, Ana murmurou, com a voz cheia de alívio. Ela olhou para os outros e sorriu, a tensão em seus ombros desaparecendo. Ela sentia uma paz que nunca havia conhecido antes. Miguel olhou para o céu, como se visse algo pela primeira vez. O horizonte estava cheio de possibilidades, e a sensação de que o passado havia sido deixado para trás era libertadora. Ele não sentia mais a necessidade de carregar o peso de suas falhas, pois agora sabia que o verdadeiro peso era o que ele dava a essas falhas. Lucas olhou para o horizonte também, sentindo uma sensação de renovação. Ele havia enfrentado seus maiores medos, e agora entendia que o labirinto não havia sido apenas um lugar físico, mas um reflexo de sua própria jornada interna. Ele havia perdido muito no caminho, mas ganhado muito mais ao enfrentar suas sombras. João, que antes parecia perdido em seus próprios pensamentos, agora estava mais presente, mais conectado com os outros.
A verdade sobre si mesmo tinha sido revelada, e ele agora sabia que a única maneira de continuar era se libertar de suas inseguranças e encontrar força na vulnerabilidade. O grupo ficou em silêncio, sentindo a magnitude do que haviam acabado de viver. O labirinto era um teste, mas também uma oportunidade de crescimento. Eles haviam encontrado o que buscavam, mas mais importante ainda, haviam se encontrado. Não havia mais o que temer. Eles estavam livres, mas a verdadeira liberdade não era apenas uma saída física daquele lugar. Era a libertação de suas próprias limitações, de seus próprios medos e inseguranças. Eles não precisavam mais do labirinto para definir quem eram. Agora, vamos para onde o caminho nos levar, Lucas disse finalmente, com um sorriso no rosto. Juntos. E assim, os 4 amigos caminharam para o horizonte, deixando para trás o labirinto que os havia moldado e agora, com uma nova força, prontos para enfrentar o que quer que a vida lhes reservasse. Eles sabiam que o mundo era vasto, mas agora estavam preparados para conquistá-lo, porque a verdadeira jornada, afinal, começava ali.